Roberta Zampetti, bom dia. Bom dia, Paulo Leite. Roberta Zampetti, estou vendo aqui que o Disque 100, que é mantido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, entre março de 2003 e março de 2011, registrou 52 mil denúncias de violência, abuso e exploração comercial contra crianças e adolescentes em todo o país. E você hoje fala sobre esse tema. Com certeza. As denúncias só estão aumentando e isso é bom porque fortalece, né, o combate, né? Agora, eu acho que essa data, né, hoje, 18 de maio, Dia Nacional, né, de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ele vale para a gente lembrar e botar cada vez mais na nossa cabeça que a situação é alarmante, né, Paulo Leite? Então, assim, a cada dia a gente vê mais denúncias, né? E o pior, 70% dos casos, né, acontecem dentro do ambiente familiar. Gente, família não é para proteger? O que a gente faz com um absurdo desse, Paulo Leite? Realmente é uma situação, e com uma situação que nos envergonha. O Brasil é conhecido lá fora como um país permissivo, particularmente com relação à exploração sexual de crianças e adolescentes. As nossas praias são vistas como um lugar que é favorável a esse tipo de abuso. É vergonhoso a gente ter essa realidade como uma marca do país. Com certeza, mas você sabe o que eu estava pensando agora cedo? O que tem de bom acontecendo? O que é de pior, né, acontecendo, né? O que tem de bom, eu acho o seguinte: há 2 décadas, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a criação dos Disque Denúncias, né, essa questão ganhou visibilidade, a sociedade inteira, envolvendo o poder público também, as universidades, né, tirou de debaixo do tapete, né, Paulo Leite, um assunto privado que ficava entre 4 paredes. Sim. Passou a ser público. E tinha que passar mesmo, porque é uma questão social, né? Aí hoje a gente vê que há muitas campanhas, há cartilhas, né? Você está falando aí do número de notificações. O que eu tenho, só para os ouvintes terem uma ideia também, em 2003 foram 70 notificações de abuso contra crianças e adolescentes, né? Depois, em 2008, pulou para 32.500. Olha Sim. só o crescimento. Quer dizer, isso significa conscientização, né? Agora, tem um dado da Polícia Rodoviária Federal que marca, nas estradas brasileiras, 1.800 pontos mais vulneráveis. E deles, boa parte em Minas, boa parte deles nas estradas federais que cortam Minas Gerais. Nós temos a maior malha, justamente. Mas aí eu estava vendo hoje cedinho uma pesquisa muito fresquinha da Universidade Federal de Sergipe, que mostra que os caminhoneiros, né, estão mais engajados na proteção de crianças e adolescentes, né, contra essa questão da exploração. Então, assim, em 2010, pra você ter uma noção, olha só, 37% dos caminhoneiros disseram saber que é errado essa questão da exploração e tudo mais, né? Em 2005, só 21% responderam dessa forma. Ou seja, já houve um avanço, né? Agora, e aumentou muito, isso também é muito positivo, o número de motoristas que usam o Disque Denúncia, Paulo Leite. Agora, por outro lado, o que nós temos de pior nisso tudo, né? Primeiro que eu acho que é a responsabilização dos agressores. Porque quando há uma denúncia de uma menina, por exemplo, que está sendo violentada pelo padrasto, como é que funciona isso, né? Depois de 2 anos, a denúncia vira inquérito. Depois de 5 anos, um processo efetivo. Agora, se a denúncia for verdade, Paulo Leite, imagina o que essa criança vai ter que sofrer, né? Porque nós não temos uma polícia para investigar e agir, né, de maneira específica nessa área. Então, pelo que eu conversei com vários especialistas ontem, a Justiça não está preparada para atender denúncias dos jovens. Existem casos, Paulo Leite, de vítimas de 2, 3 anos. É uma investigação muito difícil, porque a polícia recebe a denúncia, ela investiga e manda para o judiciário. Agora, o que acontece? Às vezes uma criança é ouvida várias vezes. Ela é ouvida pelo Conselho Tutelar, pela Justiça, pelo Instituto Médico Legal e por aí vai. E toda vez que ela é ouvida, ela revive tudo aquilo. É muito difícil chegar num ambiente como a delegacia e contar algo tão pessoal, né? Precisa de muito cuidado, precisa de gente especializada, gente capacitada para isso, sabe? E em Minas Gerais, há uma lei que determina a criação de uma vara criminal exclusiva para tratar desse tipo de violência. O que eu acho que seria muito positivo. A lei tem 4 anos, tem mais ou menos, cerca de 4 anos,
Mas não existe, nada foi feito, só a lei, só está no papel, né? Então, essa questão nesse combate, ela não é de uma pessoa, não é da família, é da sociedade inteira, né? Você deu aí o Disque Direitos Humanos Nacional, né? Que é o Disque 100, exatamente. Que eu até tentei ligar para lá agora cedinho, mas não atende, dá um toque e para. Eu liguei umas 3 vezes para saber, olha, isso é para qualquer lugar do país, para confirmar direitinho, eu não consegui. Mas nós temos o nosso Disque Direitos Humanos aqui de Minas, que é ligação gratuita também, e as pessoas nem precisam se identificar, né, Paulo Leite? O número é 0800 31 11 19, 0800 31 11 19. E, então eu acho o seguinte, olha, está desconfiando? Denuncia, porque o abuso acontece em todas as classes sociais, sabe? As classes mais pobres aparecem mais porque os vizinhos têm mais acesso e falam mais, né? Agora, na classe média e na classe alta é um tabu enorme, ninguém fala nada. Então é o seguinte, desconfiou, denuncia sim. Não vai acontecer nada com quem denuncia. Só não pode ser uma denúncia vazia, né? Óbvio, tem que ser uma coisa sincera. Está achando que está acontecendo? Liga 0800 31 11 19 ou tenta o 100. Eu tentei agora cedo e não consegui falar lá. E também uma outra coisa, só para terminar, Sim. essa questão das políticas públicas, né, Paulo Leite? Essa talvez seja a principal questão a ser abordada, porque eu ouvi há algum tempo que a grande queixa com relação à agilidade da apuração de todas essas denúncias é porque não existe um procedimento padrão entre delegacias, conselhos tutelares, os centros de referência especializados, não tem um atendimento padrão. Então uma criança ou a família dessa criança acaba passando pelo constrangimento de 3, 4, 5 depoimentos diversos, o que dificulta muito mais contar a história. Porque assim, políticas públicas existem. Mas acontece isso, é impressionante, né? E como é que isso acontece em vários setores, né? Existem vários, você falou, o Conselho Tutelar, tem o setor da saúde, que é fundamental, onde a criança chega, a escola, a própria família, tem muita coisa acontecendo, né? As universidades. O problema é que esses setores, essas políticas, não conversam entre si. Entende? Falta diálogo, então você não sabe o que o outro está fazendo. Agora, se você faz um padrão, isso que você falou, né? Junta todo mundo, aí ninguém segura, sabe? Porque assim, tá melhorando, tá, mas a gente não pode aceitar nenhuma criança ser abusada sexualmente, porque isso não é justo, isso não é correto, nem adolescente. Porque tem que ter cuidado, gente, que adulto, que essas crianças, né? Que adultos essas crianças serão, sabe? O trauma, só quem passou pode falar, né, Paulo Leite? Só quem passou é que pode falar e deve ser uma dor profunda, particularmente uma marca que fica para o resto da vida nessas crianças, nesses menores. E um outro detalhe que você não abordou e que também é fruto de reflexão nesse dia de hoje, que é o dia que se combate a exploração sexual de crianças e adolescentes, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, é porque alguns crimes, por exemplo, como a pornografia infantil, não são tratados como abuso e vão para a pedofilia e mascaram um pouco essa cruel estatística de violência contra crianças e adolescentes. Tudo isso tem que ser entendido e discutido para que tenhamos pelo menos um país mais justo nesse aspecto. É um pacotão, né, que precisa, assim, é urgente, nossa, meu Deus, é urgente, bem lembrado, Paulo Leite. Roberta Zampetti, mais uma vez foi um grande prazer conversar com você numa manhã desses dias das nossas vidas. Tá um friozinho bom, não tá? Friozinho de outono delicioso, eu adoro esse tempo do ano. Eu também, Paulo Leite. Olha, então, um bom dia para você e para os nossos queridíssimos ouvintes, assim, um ótimo dia. E quando eu falo de coração, viu, Paulo Leite? Eu sei disso. Sexta-feira de volta? Se Deus quiser. Super beijo, até sexta. Você também, querido. Tchau, tchau.